Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este evento. Nesse momento, damos início à primeira parte do nosso encontro de hoje, a assinatura do Protocolo de Ação Conjunta para o Enfrentamento da Violência Política contra a Mulher. Antes, porém, informo que, após a assinatura, daremos continuidade às ações previstas para hoje, com uma breve apresentação sobre as ações da Secretaria da Mulher no combate à violência política de gênero, para logo em seguida abrir espaço para as perguntas de jornalistas e autoridades aqui presentes, e que hoje se juntam a nós nessa luta pelo fim desse crime e para o fortalecimento da democracia brasileira. Esse evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com a Procuradoria-Geral Eleitoral, com o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral e com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. A Câmara dos Deputados, desde a criação da Secretaria da Mulher em 2013, trabalha para combater a violência política contra a mulher. Foram inúmeros debates, pesquisas e campanhas de conscientização até a aprovação da Lei 14.192 de 2021, a Lei de Violência Política contra a Mulher, bem como a Lei 14.197 de 2021, a Lei do Estado Democrático de Direito. Na noite de hoje, assinaremos o Protocolo de Ação Conjunta de Enfrentamento da Violência Política contra a Mulher, que é mais um fruto da atuação contínua da Secretaria da Mulher junto com os demais órgãos parceiros nessa luta. O documento foi viabilizado após um diálogo com a Procuradoria-Geral Eleitoral e com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, que aceitou formalizar este compromisso público com o apoio de todos os secretários para o fim da violência política contra as mulheres. Atuamos assim, em rede, porque não basta que esse parlamento aprove leis. É necessário que elas sejam aplicadas. Além do trabalho de articulação política da coordenação da bancada feminina, a Procuradoria da Mulher dessa Casa responde pela função fiscalizatória do Parlamento de acompanhar de perto a efetivação da lei e a implementação das políticas aprovadas. Já o Observatório Nacional da Mulher na Política, por sua vez, é responsável por levantar dados e fomentar pesquisas que subsidiam nossas iniciativas, que têm por objetivo promover uma mudança cultural de que tanto precisa a nossa sociedade. A violência política é, sobretudo, uma ameaça ao Estado democrático de direito. Nesse momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Dr. Leonardo Magalhães, Defensor Público-Geral Federal; doutora Luciana Ditz, presidente da Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos Federais; a senhora Fernanda Cordeiro Oliveira, consultora do PNUD; o senhor Christiansen Rezende, primeiro secretário da Embaixada da Noruega, e a senhora Joana Gonçalves, assessora de Direitos Humanos da Embaixada da Noruega; a senhora Julie Maraval, adida da Cooperação da Embaixada da França no Brasil; o senhor Gisel Marley Bueno Coércio, Embaixada do Uruguai no Brasil; a senhora Albena Pokia Andolfin Búcia, desculpem a pronúncia, da Embaixada de Gana; o senhor José Pedro Chandre Oliveira, embaixador de Cabo Verde; Maurice Nolan, chefe de missão adjunta da Embaixada da Irlanda; Jean-Pierre Ribault, encarregado de negócios da União Europeia; Joana Perrins, conselheira política da Embaixada do Reino Unido; Jade Santos, gerente de políticas da Embaixada do Reino Unido; Karen Wallenstein, da Embaixada da Suécia; Carla Araújo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e coordenadora da Comissão Nacional de Violência Doméstica do Ministério Público; Cristiane Esteves, promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero no Ministério Público do Espírito Santo; doutora Bianca Stella, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecemos a presença de todos e demais autoridades que queiram se fazer anunciadas. Por gentileza, procurem a nossa assessoria. Convidamos para compor a mesa de abertura para assinatura do protocolo a coordenadora-geral da bancada feminina na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Benedita da Silva. Convidamos a procuradora da Mulher na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos.
Convidamos a coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, a Procuradora da República, doutora Raquel Branquinho. Convidamos ainda o secretário de Segurança Pública do DF e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, senhor Sandro Avelar. Convidamos ainda o doutor Leonardo Magalhães, defensor público-geral federal. Nesse momento, passaremos às considerações das autoridades para um breve pronunciamento de até 3 minutos. Convidamos para fazer uso da palavra a deputada federal Benedita da Silva, coordenadora geral da bancada feminina na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, começo agradecendo a presença e apoio da minha colega de secretaria, nossa Procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos, da Procuradora Raquel Branquinho, coordenadora do Grupo de Trabalho da Violência Política contra a Mulher e incansável companheira desta luta, e do secretário de Segurança e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança, doutor Sandro Avelar. Essas parcerias e parceiros que mencionei, em nome deles, eu quero cumprimentar a todas e a todos aqui presentes e dizer que, além da nossa coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Dayana Santos, que não pôde estar aqui conosco, são personagens importantes nesta rede de proteção das mulheres que queremos construir. Hoje, assinaremos o protocolo para a atuação do Sistema de Segurança Pública no enfrentamento aos crimes de violência política de gênero. E fizemos questão de fazer isso diante de uma plateia formada por gente comprometida e interessada em criar caminho para pôr fim a este tipo de violência. Como vocês já devem saber, a violência política é uma das maiores barreiras na participação efetiva das mulheres na política. O protocolo estabelece medidas concretas para enfrentar esse problema, mas, se as candidatas não souberem dele e dos compromissos aqui firmados, de pouco adiantará. Para isso, precisamos de jornalistas que reconheçam o valor informativo e educativo da mídia. Queremos nos oferecer como referência para uma cobertura jornalística bem fundamentada, apoiada, antes de tudo, no desejo de promover mudanças, culturas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa. Quem faz a comunicação pode fazer a diferença entre a perpetuação da violência ou a sua contenção. Por isso, deixemos de lado nomes e revitimizações e vamos falar do que não acontece, do não recebimento das denúncias, do não acolhimento dos relatos das mulheres. Vamos falar da demora e dos equívocos no julgamento dos casos. Só assim conseguiremos pressionar quem precisa ser pressionado para que a mudança radical aconteça na nossa política. Com o protocolo de hoje, estamos dizendo claramente que não há mais espaço para a violência política de gênero em nossa sociedade. Com o encontro com o jornalismo, estamos pedindo apoio, criando uma rede determinada a transformar a nossa sociedade e garantir que o medo seja um sentimento comum entre as mulheres. Aqui, aproveito para incluir a Defensoria Pública da União, que acaba de criar um canal para o recebimento da denúncia de violência
política e agradeço a deferência feita estando aqui conosco. Não posso deixar de mencionar que nossas ações reconhecem a interseccionalidade da violência política, contemplando não apenas o gênero, mas também a raça, etnia e outras condições que possam agravar a discriminação e a violência. Por isso, convido todos e todas aqui presentes a se unirem nesse compromisso. Este protocolo deve ser amplamente divulgado e efetivamente implementado. Assim, poderemos criar contexto para o nascimento de um Brasil justo e paritário. Vamos juntos e juntas fortalecer a nossa democracia e o direito das mulheres à participação política. Muito obrigada. Passamos a palavra para a deputada Soraya Santos, Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos e todas. Eu queria aqui cumprimentar cada pessoa que está aqui presente, representando as embaixadas, né, representando segmentos, vários poderes, chamando a atenção de que, quando a gente trata de assuntos como da violência, seja ela de qualquer natureza, não interessa quem está na ponta, se é do papel do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. O que interessa é que a proteção tem que chegar, que a gente tem que dar um basta na violência, seja no direito de ir e vir. Mas eu queria, em especial, ao cumprimentar nosso defensor público, Raquel Branquim, que tem sido um ícone nesse tema. Você começou com um sentimento tão cívico que vai além das suas funções, Raquel. O Ministério Público tem muito que se orgulhar da causa que você abraçou. Cumprimentar a Bené, que eu sempre digo que o nome dela já ultrapassa o próprio nome, ela é a nossa grife, ela é um símbolo de tantas lutas de todas nós, mulheres, sobre vários aspectos, sobre recorte social, recorte racial, recorte de gênero. A Bené nos inspira e nos faz refletir diariamente. Eu tenho convivido muito de perto com você, Bené, e eu sempre digo, de vez em quando você solta uma pérola de uma passagem da sua vida tão rica em dor, mas muito mais rica em dor transformada em luta. E isso é referência, porque naquela época você sequer tinha tempo de pensar se aquilo era violência política ou não, você tinha de seguir em frente. E é com esse sentimento que eu te cumprimento sempre, dizendo que é uma honra estar ao seu lado na Secretaria da Mulher. Cumprimentar o secretário Sandro, para chamar a atenção, como coordenador dos secretários de segurança desse país, que é papel de cada um se ater no cumprimento das suas funções. A gente tem percebido nos aspectos de violência, secretário, seja ele político ou não, muitas vezes na ponta, o delegado ou o policial diz, não, isso não é violência, não é papel da delegacia dizer se é ou não, mas é papel da delegacia acolher a dor daquela pessoa que se socorre dela, porque senão ele incorre em um outro crime, que é o crime de violência institucional. E é importantíssima a sua presença nesse protocolo, que não trata de violência isoladamente, não trata de direito da mulher isoladamente, trata de democracia. Porque o Brasil precisa dar luz a esse tema. O Brasil, às vezes, enche a boca para dizer que é um país democrático, e eu canso de dizer que democracia é essa que eu não me vejo representado nos espaços de decisão. A Constituição, no seu artigo 1º, diz, todo poder emana do povo. Através de quê? Do voto. Que sociedade é essa que tem 52% de mulheres e 48% composta de filhos de mulheres, e as mulheres não conseguem sequer chegar à Câmara de Vereadores? Nós que acreditamos na democracia, temos que lutar para tirar todas as barreiras políticas. O parlamento tem trabalhado com todos os poderes, e por isso a gente tem avançado, colocando-se em cota de dinheiro, cota de tempo de televisão, cota obrigatória de ter nas chapas candidaturas que não sejam laranjas, mas agora ela dá mais um passo, ela criminaliza. E por que ela criminaliza a violência política contra a mulher? Porque, numa disputa política,
ela não é atacada por suas ideias, ela é atacada no seu corpo, ela é atacada na sua família. Ela sabe que a política é coisa para gente forte. E essa mulher é forte. Ela é forte na sua essência, mas ela quer disputar nas ideias. Ela vai olho no olho, defensor. Ela vai olho no olho discutir ideias, mas ela não vai admitir ser atacada pelos seus filhos, do seu comportamento. Isso tem que parar, porque muitas mulheres desistem. E a violência política não se dá, meu secretário, só durante a campanha. A violência política perdura, deputada Gisele, durante o exercício da função. E aí é uma outra violência que precisa ser combatida, porque se ela foi eleita para representar aquele segmento da sociedade, é justamente combatendo a violência política no exercício da função. Minha procuradora Raquel Branquinho, e a gente tem discutido muito isso, ela está sendo impedida do exercício da função pelo qual ela foi eleita, quando ela é isolada. Eu, como procuradora, tenho feito um trabalho linkando as câmaras de vereadores ao nosso sistema aqui na casa. A nossa procuradora tem acompanhado a caravana pelo Brasil afora. E quando nós votamos a lei, Benedita, a gente pensou no que a gente via no dia a dia, mas foi uma coisa gritante quando a gente colocou a mão na massa e foi lá para o rincão desse país ver o que se passava nos bastidores das câmaras de vereadores. Pasmem, nós tivemos caso de vereador presidente de Câmara, que foi comunicado que, quando nós nos reunimos aqui para discutir assunto legislativo, a gente tem o cuidado de convidar a vereadora e comunicar ao presidente da Câmara que ela está à disposição, vindo para o trabalho, mas nós tivemos casos até que ele pagou a passagem dele, dos 3 vereadores, e não pagou dela, porque o assunto era de besteira de mulher. Ela chegou aqui em Brasília, rateando com a comunidade o dinheiro da passagem. Nós tivemos que ter o cuidado de mandar para o Tribunal de Contas do município saber qual é o critério de distribuição do dinheiro que é nosso, fruto de impostos. Isso é violência política. Violência política não é só o tapa, ou aquele puxão que a gente vê constantemente uma vereadora sofrer. Violência política é impedir o exercício da sua função. E é por isso que quem jura defender a Constituição e quem acredita no Brasil democrático tem que estar aliado no combate à violência política contra a mulher, porque um Brasil democrático tem que ter representatividade de seu segmento. E com isso, e com esse sentimento, eu quero cumprimentar o secretário-presidente da Associação de Secretários de Segurança desse país. É de fundamental importância que ele acolha aquele registro e mande para cima. Compete ao juiz decidir se houve ou não violência, compete às provas, mas não dizer que não vai registrar. É de fundamental importância a sua presença. Parabenizar a Defensoria Pública, que trata do interesse público, de defender essas mulheres que muitas vezes não têm sequer dinheiro para os honorários, para pagar. Isso é um serviço de defesa, de utilidade pública, sim. E quero cumprimentar a Raquel Branquinho, que não abaixou a cabeça, enfrentou a própria estrutura, Carla, do Ministério Público. Cris, do Ministério Público, vocês têm que encher os olhos, a boca, para falar dessa mulher que disse: vamos enfrentar esse tema e nós não vamos flexibilizar. E é com esse sentimento que eu fico muito feliz, como procuradora da mulher, estar diante de vocês assinando esse protocolo. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a Procuradora da República, doutora Raquel Branquinho, coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral. Bem, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a todos, na pessoa da deputada Benedita, deputada Soraya, nosso defensor, o secretário de Segurança Pública de Brasília e presidente, do Conselho de Segurança, secretário de Segurança Pública de todos os estados do Brasil. Nem vou falar nada sobre violência política contra a mulher, porque a deputada Benedita, a deputada Soraya já traçaram de uma forma bastante concreta a realidade que nós enfrentamos aqui no Brasil. Eu acho que o recado que nós temos que trazer hoje é de união, que é o que está acontecendo com a assinatura desse protocolo. Quero passar um testemunho de estar trabalhando em conjunto, pelo grupo de trabalho
de prevenção e combate à violência política de gênero. A colega Bianca Stella está aqui também pelo GT, integrando o CNNP e integrando o GT e outras colegas, e a secretaria também faz parte, a defensoria hoje faz parte também, mas é um trabalho integrado no sentido de trazer efetividade das leis que nós temos hoje. Nós temos no Brasil um sistema normativo bastante efetivo, que, se de fato for utilizado para a prevenção, combate e atuação de políticas afirmativas para a maior participação feminina. Por outro lado, nós temos os piores índices mundiais de participação de mulheres, representação feminina nas nossas câmaras, no nosso parlamento, especialmente na Câmara Municipal, considerando que esse ano de 2024 nós temos eleições e esse trabalho que está sendo assinado hoje é muito focado nas eleições de 2024. Então, a partir de uma oportunidade, criada pela Secretaria da Mulher, na pessoa da deputada Benedita, da deputada Soraya, convidar o secretário Sandro para discutir essas questões de políticas de enfrentamento. Os crimes que nós estamos tratando aqui são crimes federais, a princípio. São de competência da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Federal. Aí vai se perguntar, mas o porquê da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, Polícia Civil, Polícia Militar, estarem atentos para essa situação? Porque a Polícia Civil, em grande medida, que complementa, atua e participa conjuntamente na segurança das eleições, e não apenas para além das eleições, quando nós temos as violências contra as candidatas, vamos falar das detetoras de mandato, a Polícia Civil é referência no nosso país, dada a capilaridade das delegacias de Polícia Civil, da Polícia Militar, que existe em todos os estados, em todos os municípios. Então, esse protocolo, primeiro, traz o conhecimento para o sistema de uma forma bastante efetiva dessa legislação e traz também, a partir da visão e da sensibilidade do secretário, que conversou com todos os seus pares e foi aprovada essa atuação hoje na reunião que eles estavam pelo Conselho, foi aprovada essa atuação do Sistema de Segurança Pública dos Estados em conjunto com a Secretaria e com a Procuradoria-Geral Eleitoral, que hoje aqui represento o doutor Alexandre Spinoza, que inclusive já mandou o documento assinado, porque está em sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral e não pôde está aqui presente, a importância de ter, para o Sistema de Segurança Pública, o acolhimento da vítima, no sentido de fazer o registro adequado dos tipos penais, porque é muito importante tratar como crime de ação penal pública incondicionada, não é um crime de ação penal privada, que depende de representação. Em segundo lugar, fazer a oitiva da vítima, colher os seus depoimentos naquele momento em que ela procura o sistema de segurança, delegacia de polícia civil, em regra, as delegacias da mulher, que temos também em todo o nosso país, fazer o registro e a documentação dos elementos de prova que estão ali disponíveis naquele momento e que podem ser perdidos, secretário, se não houver o registro adequado naquele primeiro momento, muitas vezes de cadeia de custódia de prova digital, algum outro elemento que seja importante, e depois fazer o encaminhamento para as esferas adequadas, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, ou a Justiça Federal e Ministério Público Federal e Ministério Público Eleitoral. Então, esse é o propósito aqui, eu acho, que é fazer um trabalho cada vez mais em conjunto num país continental de dimensões imensas, onde há uma realidade de violência contra a mulher, contra vários grupos vulnerabilizados da nossa sociedade, e que apenas um trabalho conjunto de todas as instâncias aqui, segurança pública, Parlamento, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, é que vai poder trazer um resultado mais efetivo de um marco da nossa sociedade, infelizmente, que ainda é a questão estrutural da violência contra a mulher. Então, com essas palavras, eu só tenho a parabenizar a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na presença do secretário Sandro, e todos os secretários que apoiaram essa causa, a Defensoria Pública da União e todas as pessoas que estão aqui apoiando esse projeto. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença da deputada Gisela Simona, de Mato Grosso, e também da Maria Tereza, do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Convidamos para fazer um breve uso da palavra o doutor Leonardo Magalhães, defensor público geral federal. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer, para mim é uma honra, a oportunidade de estar aqui com a deputada Bené, com a deputada Soraya, aqui com o secretário, a nossa procuradora, doutora Raquel.
com grande satisfação que a Defensoria Pública da União se une a esse esforço, né? Como foi bem dito aqui nas falas que me antecederam, o Brasil já possui um arcabouço legislativo moderno, de vanguarda, para responsabilizar e para proteger as mulheres, né? E a adesão da Defensoria Pública da União dentro dessa rede de proteção, ela vem também somar esforços. A Defensoria Pública da União lançou recentemente, ainda na 77ª sessão do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, há 2 semanas, o Plano Nacional, o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero nas eleições. E a Defensoria Pública da União, nas suas unidades no Estado, vai atender essas mulheres, não somente para os casos de violência, mas também para dar educação e direitos, né? Não só para as mulheres candidatas, mas também para aquelas mulheres que estão no exercício do cargo. Porque é muito importante que o sistema de justiça também saiba identificar as hipóteses de violência de gênero, política de gênero. E é importante isso, é importante que os defensores, as defensoras públicas federais, os servidores que atuam hoje na Defensoria da União, eles possam também saber e entender. É esse o nosso trabalho também dentro do Observatório de Violência contra a Mulher na Defensoria Pública da União, trazer essa conscientização e incluir essas mulheres. É um canal a mais que a mulher candidata e a mulher que está no exercício do seu mandato pode se socorrer à Defensoria Pública, e nessa atuação em rede nós vamos poder fazer os encaminhamentos devidos, inclusive ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, porque o crime é federal, como foi bem dito, o crime de violência política de gênero é crime, e nós vamos aqui, mais uma vez, unir esforços e reiterar a posição da Defensoria Pública da União pela proteção dos direitos da mulher, e nesse aspecto das eleições é importantíssimo que elas possam exercer com liberdade, com tranquilidade, os seus direitos, o direito à cidadania e participar ativamente do processo eleitoral. Nós sim precisamos, deputada, ter mais mulheres em postos de gestão, ter mais mulheres na política, e é a partir do combate à violência política de gênero que a gente pode modificar e transformar essa realidade que muitas vezes marginaliza e afasta as mulheres desses espaços de poder, desses espaços de decisão. Conte conosco, fico muito feliz de ter a oportunidade de, nesta tarde, final de tarde, início de noite, poder participar e presenciar aqui a assinatura desse protocolo. Muito obrigado. Passamos a palavra para o senhor Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Deputada Soraya e doutor Leonardo, eu quero dizer para vocês da alegria que eu fiquei de ter sido procurado recentemente na condição de presidente do CONSESP, Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, para tratar, juntamente com esse ícone, né, que, conforme mencionado pela deputada Soraya, né, que é a deputada Benedita da Silva, e também com a doutora Raquel Branquim, que eu conheço há tantos anos, sempre tive uma imensa admiração, ainda na condição de delegado de Polícia Federal aqui na DR-COR, da SR, superintendência daqui do DF, e já acompanhava a atuação da doutora Raquel Branquinho, isso aí são já décadas, né? E, então, são pessoas que eu acho que todos nós temos uma imensa admiração. E a minha alegria foi ainda maior de ver que a receptividade para esse assunto foi imensa. Não há nenhum secretário de Segurança Pública desse país que não esteja de acordo com a necessidade de nós darmos realmente uma atenção especial à questão da violência política contra as nossas mulheres. É disso que trata o nosso protocolo, que vamos assinar logo mais. Mas esse problema vai muito além disso, vai muito além da questão política. E não adianta
na seara da segurança pública, a gente fazer todos os esforços possíveis. E quando eu falo todos os esforços possíveis, são todos mesmo. Em matéria de aplicação de tecnologia, como nós estamos fazendo aqui em Brasília, com a entrega de dispositivos às vítimas de violência doméstica nas delegacias da mulher, para que elas possam rapidamente acionar as forças do Estado para que elas sejam socorridas, né? Não adianta a gente destinar um efetivo específico para cuidar das causas relacionadas à violência doméstica, sobretudo praticada contra as nossas mulheres. Não adianta nem mesmo ficar feliz, como eu fiquei recentemente ao ir a uma posse, né, na verdade, uma formatura, uma solenidade de formatura dos bombeiros militares daqui do Distrito Federal, e ver que numa turma de 302 novos bombeiros, né, nós tínhamos ali 128 mulheres. Veja bem, uma turma de 302 bombeiros, onde você tem 128 mulheres, nós estamos falando de mais de 40%, o que para nós é algo absolutamente maravilhoso a gente ver isso, a gente vê essa divisão de espaço entre homens e mulheres, onde até recentemente só homens ocupavam essas posições. Quando eu fiz meu curso de formação de delegado de Polícia Federal, numa turma de 33 alunos, nós tínhamos uma mulher, minha grande amiga Rosa Klein, que está lá no Rio Grande do Sul. Enfim, então, todas essas mudanças, tudo que é possível fazer na área de segurança pública está sendo feito. Mas isso não é o suficiente. A gente precisa, nesse país, de uma mudança cultural. E aí entra o papel relevantíssimo dessa casa. Aqui é a casa onde as grandes discussões são travadas, aqui é a casa onde, sem nenhum tipo de dúvida sobre a legitimidade e a plausibilidade do argumento, vocês podem trazer questões que são importantíssimas e que o reflexo vai ser na segurança das nossas mulheres. Eu tenho sempre dito, é um absurdo que nós tenhamos nesse país, e que seja muito normal, as pessoas pegarem um telefone para ligar o 190, para reclamar que o vizinho está fazendo uma festa e que o som está alto. Mas essa mesma pessoa é incapaz de pegar o telefone para discar o mesmo 190, para dizer que está escutando os gritos da vizinha sendo surrada dentro de casa. E ele se omite. Porque é a velha cultura do, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E isso a gente tem que atacar conjuntamente. Essa cultura antiquada, atrasada, retrógrada, que nos envergonha, isso é um problema que tem que ser atacado em todas as instâncias, em todas as esferas. E aqui o Congresso Nacional talvez seja a mais legitimada a tratar desse assunto, sem que, em cima disso, pare qualquer suspeita da legitimidade daquilo, de quem está dizendo. Porque os secretários de Segurança Pública, quando muitas vezes falam isso, ou quando o comandante da PM fala isso, ou o chefe da Polícia Civil, sempre paira aquela suspeita de, veja bem, está defendendo uma posição institucional, uma vez que o número de feminicídios cresceu muito nesse país. Não, gente, o que nós estamos fazendo é tratando com toda seriedade um assunto que tem que ser tratado com toda seriedade, e não ficar escondendo debaixo do tapete os problemas que a gente realmente tem. É covardia achar que a segurança pública sozinha vai conseguir reduzir o número de qualquer tipo de violência cometida contra as nossas mulheres. É preciso que a gente tenha essa transparência no diálogo e busque esse espaço que só as senhoras e os senhores parlamentares conseguem utilizar esse espaço da melhor forma, para que a gente mostre que esse é um problema nacional, aliás, mais do que nacional, esse é um problema mundial. Os crimes violentos contra as mulheres subiram muito na Espanha, subiram muito na Itália, né, nos países da América Latina, enormemente. Então, a gente tem que atacar isso, mas acho que o Brasil tem que ser exemplo. Nós temos que ser pioneiros nesse debate aberto, franco, transparente, né, e buscando as ferramentas, todas as ferramentas que a gente tiver que buscar, mas de todas as ferramentas, eu acho que a principal é a mudança de cultura que só juntos, com campanhas muito fortes, a gente vai conseguir promover. A gente não vai resolver isso de hoje para amanhã, mas nós vamos resolver. E nós vamos ter o orgulho, e isso é uma corrida que a gente já começou aqui nas nossas
Secretaria de Segurança Pública, que é a corrida para ver quem consegue reduzir mais esses índices. E aqui em Brasília a gente já tem uma determinação. Enquanto houver um feminicídio, não adianta a gente comemorar, reduzimos 60%, 70%. Ano passado foi X, nesse ano foi X, dividido por 3. Isso não tem que comemorar. É uma vergonha. Enquanto tiver um feminicídio, a gente não tem o que comemorar. Nós vamos comemorar o dia que a gente alcançar a marca do feminicídio zero, no Distrito Federal e nesse país. Então, eu encerro dizendo que aqui em Brasília a gente tem esse trabalho, um trabalho muito empenhado. As senhoras tiveram uma antecessora nessa comissão, né? É uma comissão, é a Secretaria da Mulher, né? Que é a nossa vice-governadora, Celina Leão, que é absolutamente entusiasmada com essa pauta. E a Celina sempre fala o seguinte, que ela quer que Brasília seja o melhor lugar para se nascer mulher, né? E eu acho que esse sentimento é um sentimento que todos carregam, em todos os estados, e essa corrida aqui, né, uma corrida do bem, é a que nós estamos buscando, e nós vamos vencer, aqui em Brasília nós vamos vencer. A gente vai conseguir, com fé em Deus, alcançar o feminicídio zero, aqui no Distrito Federal, e que sirva de exemplo para todo o país. Que, com fé, com esforço, e, sobretudo, com essa solidariedade, né, com esse engajamento de todos os setores da sociedade, a imprensa também tem um papel fundamental nisso. A imprensa ela tem que saber a responsabilidade de divulgar o que tem que ser divulgado, mas a responsabilidade de saber que a maneira como é feita a divulgação pode ajudar muito na redução, mas pode estimular também a continuidade dos crimes, dependendo da forma que houver a divulgação. Então, são questões que a gente tem que tratar com transparência, com lealdade, né? E estar aqui hoje, para mim, é um orgulho imenso, assinando um protocolo, né, sugerido pela deputada Benedita da Silva e pela doutora Raquel Branquinho, por quem eu tenho o maior respeito, e é realmente uma honra para mim poder assinar esse protocolo em nome de todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Boa noite a todos. Nesse momento, passamos para a assinatura do Protocolo de Ação Conjunta de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher.
Agradecemos as palavras das autoridades que se juntam à Secretaria da Mulher nessa luta e convidamos o dispositivo para uma foto oficial, para na sequência, iniciarmos a nossa apresentação dos dados da Secretaria da Mulher e as peças da nova edição da campanha de combate à violência política contra a mulher.
Daremos continuidade ao nosso evento. Pedimos para as deputadas Benedita da Silva e Soraya Santos continuarem no dispositivo, bem como a doutora Raquel Branquinho, parceira da campanha. Convidamos a deputada Gisela Simona para se somar ao dispositivo de honra e também a doutora Bianca Estela, do Conselho Nacional do Ministério Público. Faremos, nesse instante, uma breve apresentação sobre as ações da Secretaria da Mulher no combate à violência política de gênero. Para tal, convido para fazer uso da palavra a senhora Ana Cláudia Lustosa, chefe de gabinete da Secretaria da Mulher. Boa noite. O evento ainda não acabou. Por favor, fiquem aí mais um pouquinho. Que, na verdade, a gente agora tem um... Quebrando um pouco o protocolo, porque eu tenho uma voz mais possante, ainda não terminamos. Então, gostaríamos de convidar a nossa procuradora Soraya, que tome seu lugar, e os demais. Convidamos também para compor o dispositivo a doutora Bianca Estela, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é parceiro na campanha de combate à violência política de gênero. Aproveitando a voz mais forte da deputada Benedita, a gente convidou todos vocês também para esse momento tão importante da assinatura desse protocolo, que mostra a atuação da Secretaria da Mulher com diferentes parceiros nessa tentativa de construir, de fato, uma rede de apoio e proteção às mulheres, candidatas nesse momento, claro. E a gente queria trazer alguns dados e algumas informações para mostrar para vocês o quanto a gente ainda precisa trabalhar. E a gente chamou jornalistas para acompanharem esse evento e algumas pessoas estão acompanhando a gente virtualmente, porque o objetivo é fazer com que a informação e aquilo que acontece aqui chegue cada vez mais longe. A gente trabalha tanto, faz um esforço tão grande na secretaria, o trabalho das deputadas, e a gente precisa que esse trabalho, o trabalho das parceiras todas que a gente tem, algumas estão aqui reunidas, chegue em quem precisa chegar. E a gente entende que, além do trabalho que a deputada Soraya tem feito junto às vereadoras, lá na ponta, a mídia, o jornalismo é muito importante para divulgar esse protocolo, para que as candidatas saibam desse protocolo, do compromisso dos secretários de Segurança Pública, do Ministério Público, da DPU, de todos os órgãos que estão junto com a gente, mais da sociedade civil organizada, no combate, no enfrentamento à violência política. Então, por isso, eu peço para que vocês esperem mais um pouquinho. Eu vou passar a palavra para minha colega, minha xará, Ana Cláudia. Lá na secretaria somos duas Anas Cláudias. E ela vai falar um pouquinho para vocês dos dados, mas tudo isso que a gente está trazendo aqui está numa página que a gente criou dentro do site da secretaria e que reuniu todas as informações e tudo isso que a gente está colocando aqui de uma forma mais fácil. Então, eu vou passar a palavra para a Aninha, só para apresentar alguns dados para vocês, e logo em seguida a gente mostra como ficou a nossa campanha de violência política esse ano, para que vocês também possam compartilhá-las nas suas redes sociais e ajudem a gente nessa divulgação. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Ana Cláudia Oliveira, sou coordenadora de pesquisas do Observatório Nacional da Mulher na Política, que é uma estrutura que faz parte, integra a Secretaria da Mulher aqui da Câmara. Como a Ana já falou, está entre as atribuições da Secretaria da Mulher, além de apoiar os trabalhos da bancada feminina, por meio da coordenação da bancada, além de acompanhar casos de violência política, como é parte das tarefas da Procuradoria da Mulher, também o fomento a pesquisas e disseminação de dados sobre mulheres na política. E a gente faz isso por meio do Observatório Nacional da Mulher na Política. Então, nós trouxemos aqui alguns dados principais de duas pesquisas recentes que foram apoiadas pelo Observatório, que tiveram esse fomento para serem realizadas, e todas elas, os dados de tudo que a gente está trazendo aqui, que nós vamos passar muito rapidamente para não ficar cansativo, vocês encontram nesse link curto, que é cd.leg.br/violência política de gênero, e também vai ter um QR Code ao final, e tem um QR Code aí também no material de vocês. Bom, uma das pesquisas recentes que nós tivemos publicadas foi o Monitor da Violência Política de Gênero e Raça, que foi uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Alziras, apoiada pelo Observatório,
que tinha como objetivo acompanhar a implementação da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, essa que foi aprovada em 2021, para entender de que maneira as denúncias estavam chegando ao sistema de justiça, ao sistema de segurança, e que aprimoramentos que seriam necessários, não só na lei, mas também nos fluxos desse sistema. No fim das contas, uma das principais conclusões da pesquisa é que existe uma falta de transparência e rastreabilidade no sistema de justiça que impede que nós tenhamos acesso, de fato, a todas as ações penais que estão acontecendo, né, que estão tramitando na justiça relacionadas à violência política de gênero. E, mais ainda, com relação às denúncias, né, porque se no sistema de justiça já é difícil de alcançar, imagina em relação às denúncias, que são muito mais órgãos que estão aptos para receber esse tipo de denúncia. Então, no fim das contas, o escopo da pesquisa, que seria traçar um panorama geral sobre as denúncias que aconteceram desde a publicação da lei, ficou restrita a 175 representações de violência política de gênero e de raça que estão em acompanhamento, né, monitoradas pelo GT, de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Federal, que é esse coordenado pela doutora Raquel Branquinho. Então, foi lançada uma lupa sobre essas 175 representações e observamos que delas apenas 12 resultaram em ação penal eleitoral até janeiro de 2024. Né? Então, 7% apenas dessas representações. Outro dado interessante é que 100% das ações têm como vítimas mulheres com mandato, apesar de a lei de violência política de gênero contemplar também as candidatas. Né? Então, existem várias análises que se pode fazer sobre isso. Uma delas é que existe talvez uma dificuldade maior para quem não detém o mandato em constituir a sua denúncia, em acessar o sistema de justiça e fazer com que suas ações caminhem. São muitos dados, então eu vou realmente passar aqui por cima, mas para vocês terem uma ideia de que, além de monitorar essas representações lá no Ministério Público Federal, nós também fomos, a pesquisa também foi, até as assembleias estaduais e aqui à Câmara e ao Senado para verificar como que o trabalho das procuradorias da mulher nesses espaços também estava se refletindo na questão do enfrentamento à violência política de gênero. Né? As procuradorias da mulher, assim como a gente tem aqui na Câmara e no Senado, existem também nas câmaras municipais e nas assembleias, e elas têm, mais de 90% delas, como atribuição o recebimento, acompanhamento e encaminhamento de denúncias de violência política de gênero. Porém, apesar de nós termos 19 assembleias estaduais, mais a Câmara e o Senado com procuradorias, apenas 8 desses órgãos relataram que, nos últimos 3 anos, receberam denúncias de violência política contra a mulher, o que totalizou 85 casos registrados. As principais vítimas eram vereadoras e deputadas federais. A partir dessa pesquisa também, se constatou que o principal ambiente em que a violência política ocorria, nesses casos, que foram registrados na pesquisa, eram em casas legislativas. Né? Então, mais um motivo de que as procuradorias sejam órgãos atuantes e presentes nesses espaços, para que não apenas a denúncia possa ser feita lá, mas que elas possam funcionar também como um mecanismo de prevenção a essas violências que acontecem dentro da Casa Legislativa. E 33% dessas violências ocorreram no ambiente virtual, na internet. 92% dos acusados são homens, 53% das ações têm como vítimas mulheres brancas, o que também pode indicar uma subnotificação de casos relacionados a mulheres negras ou uma dificuldade de acesso do sistema pelas mulheres negras, porque nós sabemos que as mulheres negras, além de serem maioria na população, dados de outros estudos que fazem um monitoramento das notícias sobre violência política ou monitoramento da internet mesmo, né, das agressões que ocorrem no ambiente online, mostram que as mulheres negras são as principais vítimas dessa violência. Mas isso não chega até o sistema de justiça. E não havia nenhuma ação penal eleitoral com julgamento concluído até janeiro de 2024. Então, nós temos a lei desde 2021 e, até agora, nenhuma chegou ao fim, né, quando não cabe mais nenhuma opção de recurso. O relatório completo do monitor da violência do Instituto Alzírias, vocês acessam na nossa página da Secretaria da Mulher ou na página do Instituto Alzírias também.
e um outro projeto, que nós tivemos os primeiros resultados publicados também agora, ontem, inclusive, né, então é super inédito que a gente está trazendo aqui, é o projeto de Olho nas Urnas, que é um projeto que está sendo tocado pela Universidade Federal de Goiás e que está fazendo um monitoramento das eleições de 2024, porém, comparando os dados com as eleições de 2020. Então, como os dados das eleições de 2024 ainda estão, né, sendo processados, as candidaturas, os recursos de campanha, os casos de violência política, essa primeira fase contempla a análise que elas fizeram das eleições de 2020. E, nessa primeira fase, então, foram extraídos dados do TSE com relação às candidaturas, ao financiamento de campanhas, e, com relação à violência política, elas tiveram que focar especificamente em notícias veiculadas na imprensa, porque, em 2020, não havia ainda a lei de violência política, e também em entrevistas de profundidade, né, que foram feitas com 80 candidatas a vereadora de todo o Brasil. Com relação às notícias, foram mais de 2.000 notícias que foram analisadas no ano de 2020, mas, no final das contas, quando se extraíam as notícias que falavam de violência política de gênero, mas que não citavam nenhum caso em concreto, ou falavam de questões internacionais, ou citavam casos repetidos, essas notícias foram excluídas. Então, no final das contas, o arcabouço ficou em 121 notícias, veiculadas em 10 sites de notícias, que apontaram que 32% dos casos dessas notícias foram reportados no Rio de Janeiro e 16,5% em São Paulo. São as duas cidades campeãs de notícias, o que era de se esperar, porque existe um foco mesmo de se noticiar mais, né, coisas que acontecem nessas regiões metropolitanas, e principalmente no Sudeste, porém, chama a atenção o fato do Rio de Janeiro ter um número tão alto de notícias, considerando que o Rio de Janeiro tinha menos candidatas à época do que São Paulo e até do que Minas Gerais, que ficou em terceiro lugar. Então, evidencia que ali no Rio de Janeiro ocorre a ocorrência de violência política, né, a incidência é maior. Pernambuco, né, ficou em terceiro, e Minas Gerais em quarto. Dessas violências, se pôde identificar que 69% diziam respeito à violência psicológica ou simbólica, 13% a violências de ordem econômica e 10% a violências físicas. E aí, lá no relatório, tem questões muito interessantes relacionadas ao espectro político ao qual se direcionavam essas violências, se havia alguma diferenciação entre, né, a violência perpetrada contra candidatas de esquerda ou de direita, e como isso se variava também geograficamente, ao longo do tempo. Tem muitos dados interessantes. Candidatas a prefeituras foram as mais noticiadas, né, no caso das violências, e seguida das vereadoras. E um dado muito interessante também, principalmente para quem trabalha, né, quem é da imprensa, jornalistas que estão aqui presentes, é que a pesquisa mostrou que a probabilidade de uma jornalista mulher inserir na matéria a manifestação de uma vítima de violência política, ela é 1,47 vezes maior do que a de um jornalista homem, que muitas vezes noticiava o fato, a ocorrência, mas não trazia a voz daquela mulher, dizendo efetivamente o que aconteceu, as aspas dessa mulher, o protagonismo para essa mulher naquela notícia. Outro fato interessante é que, com a proximidade do pleito, a quantidade de ocorrências noticiadas também aumentavam bastante, né? 43% ocorreram no mês mesmo das eleições, e, quanto mais perto também das eleições, a probabilidade de a violência deixar de ser simbólica ou econômica para ser violência física também aumentava bastante. E, um mês antes do primeiro turno, a violência ser econômica aumenta em 2,5 vezes. Então, as outras violências, que eram violências simbólicas, aconteciam um pouco antes das eleições, descaracterizando a mulher, dizendo que ela não tem habilidade política, que ela não serve para a política, etc. A física, já muito mais próxima do pleito, e a econômica também, porque a gente sabe que é quando os partidos fazem a distribuição dos recursos. Nas entrevistas em profundidade, 100% das entrevistadas relataram exaustão como um sentimento associado à sua atuação política, e também era frequente a queixa de uma dupla moral no julgamento das suas condutas em ambientes sociais, né? Então, que o que o homem fazia não era tão relevante, não era tão escandaloso, se fazia algo que chamasse a atenção, mas o que a mulher fazia, sim. E isso aí, com trechos das entrevistas, desses relatos todos, também estão presentes lá nos nossos relatórios, que vocês acessam na nossa página especial disso.
Outra coisa que a gente gostaria muito de compartilhar com os jornalistas presentes e que estão nos assistindo é que nós temos uma rede de pesquisadoras que são associadas ao Observatório e que são pesquisadoras que pesquisam todos os assuntos relacionados a mulheres na política, mas são mais de 30 pesquisadoras e pesquisadores, mas mais de uma dezena delas é especializada em violência política de gênero. Então, quem precisar da lista de contato desses pesquisadores, pesquisadoras, para servirem de fonte para matérias jornalísticas, mandem e-mail para a gente, no e-mail do Observatório, que nós iremos disponibilizar essas fontes, já com autorização das pesquisadoras, para que elas sirvam de fonte embasada, de fato, para trabalhar essa temática. Então, acessando ali o nosso QR Code ou acessando o link que a gente passou anteriormente, vocês têm acesso a todos esses relatórios na íntegra, também ao sistema de monitoramento que o Observatório tem, extraindo dados do TSE relacionados a financiamento de campanha, candidaturas, tudo isso está lá na nossa página para vocês acessarem, e qualquer dúvida também estamos disponíveis no nosso e-mail. Agora eu passo a palavra para a Ana, que vai falar um pouquinho da campanha. A gente vai terminar, mas antes de eu passar para a campanha, a gente também tinha prometido que, se alguém da plateia tivesse algum interesse em fazer alguma pergunta sobre o trabalho que tem sido feito, ou complementar ou comentá-lo, que a gente abriria esse momento para vocês. Então, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa, de contribuir com esse momento, né, iniciativas que estejam sendo feitas por diferentes instituições, ou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber das nossas representantes e aí defensora dos direitos da mulher. Se alguém quiser, antes de apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou pesquisadora na área de violência política de gênero, consultora PNUD. Eu queria perguntar para vocês, como que vocês têm feito para levantar os dados, para fazer essa comparação em outras eleições e até mesmo anteriormente, porque eu tenho encontrado uma dificuldade muito grande nisso, até porque o TSE, só em 2014, que inseriu a questão de raça e etnia no filtro de dados deles lá. Como que vocês têm conseguido? Porque a gente sabe desse apagão de dados, né, que existe em relação, principalmente, às mulheres negras. Obrigada. Por nada. Bom, como eu citei brevemente, por conta do tempo que a gente não tem tanto aqui, tudo que é anterior à lei de violência política de gênero, realmente existe um fator complicador, né? Porque, além de não ter dados de denúncias consolidados, a própria violência política, ela não era algo que seria padronizado socialmente até, caracterizar certos comportamentos, certas condutas como violência política. Quando era algo mais grave, era caracterizado como ameaça, como agressão, enfim. E nisso até a nossa procuradora pode falar muito melhor do que eu. Mas o que os nossos pesquisadores têm feito em relação a isso é fazer o que se pode fazer, que é monitoramento de notícias. Então, buscar notícias de períodos anteriores à publicação da lei, para ver casos em que mulheres eram agredidas, mulheres eram difamadas, e isso se tornava central no debate público, mas é óbvio que nisso a gente perde muita coisa, né? Perde mulheres que estavam em cidades ou regiões que não têm tanta evidência midiática, perde mulheres que não tinham voz para expressar o que tinha acontecido com elas para além da Câmara, para além da Assembleia, para além do seu partido. Então, a gente sabe que há uma perda, mas é como eles têm trabalhado, analisando notícias, né, passadas, e outro caminho seria também analisar processos, mas aí associados à agressão, à ameaça, à difamação, que são todas essas coisas que hoje em dia a gente sabe que são associados ao crime de violência política, mas na época não eram. No caso dessa pesquisa, é tudo baseado nas notícias. Mas não sei se, de repente, a doutora Raquel Branquinho não gostaria de comentar se esses casos anteriores, o que a senhora recomendaria para pesquisadores para tentar buscar dados nesse sentido. A Lei 14.192 é um marco no tratamento dessa matéria na área eleitoral, né, aprovada em agosto de 2021, que a gente sempre fala que antes sempre houve violência contra a mulher, violência política especificamente,
causa de afastamento, mas elas eram tratadas na esfera da justiça comum de uma forma muito dispersa. Principalmente quando não havia, por exemplo, agressão física, que vai ser tratado como lesão corporal, tentativa de homicídio, ou algo assim, nessa área mais concreta da agressão, ficava nos crimes contra a honra ou crime de ameaça, que são crimes de ação penal privada, que depende de representação da vítima. Então, não há dados sistematizados anteriormente à Lei 14.192 sobre violência política de gênero, violência política contra a mulher, porque também não tinha uma legislação tratando disso. A Lei 14.192, se vocês derem uma olhada, no artigo 1º, ela trata sistematicamente, não apenas por crime de violência política contra a mulher. A partir de então, nós, do Ministério Público Federal, por exemplo, que trabalhamos pela Procuradoria-Geral Eleitoral, criou uma nomenclatura específica no sistema para violência política de gênero, um número onde cada representação que entrar vai ser identificada como violência política de gênero, embora não abranja 100% de todas as ocorrências no Brasil, mas é um dado bastante seguro, e hoje nós temos acompanhado 232 casos a partir da edição da Lei 14.192. Se sobrepõe como deputada? A gente estava conversando em paralelo aqui, a deputada chamou atenção, que a gente sempre trabalha na questão da violência política de gênero, que é a questão da interseccionalidade, que a deputada Benedita falou. Então, a gente olha crimes de racismo, de injúria racial, transfobia, homofobia, em concurso com a violência política contra a mulher, quando acontece nas situações. É importante o seguinte: as pessoas ainda não conhecem direito o que é violência política. E outra coisa, a partir da tipificação, ele se sobrepõe àquilo que ele já conhece. Então, muitas vezes, ele tem violência política, tem ameaça, tem injúria. Então, há uma confusão de para onde eu vou. Eu vou para o processo penal? Não, é o eleitoral que tem que puxar isso e ampliar essa pena. Então, isso também é muito novo. É importante, nos dados de pesquisa, entender que é um marco a partir dessa lei e que esse caminho tem que ser via eleitoral e que muitos casos de violência política acabam se perdendo por um princípio jurídico, via processual inadequada. Então, ele faz uma curva até chegar ao ponto certo. Então, eu acho importante esse trabalho seu de observatório, né? Ter também um olhar nisso que está se perdendo, porque isso é algo que está se constituindo a partir dessa lei. É isso, esses crimes anteriores hoje são tratados no 326B do Código Eleitoral. Gostaria de aproveitar para agradecer também a presença da Gabriela Hollenberg, do Elas no Poder. Boa noite, eu sou Luana, da Agência de Notícias do Centro Universitário de Brasília. Nessas eleições de 2024, nós temos visto muitos casos de violência contra a mulher, e isso é uma coisa que eu acredito que seria óbvia, por conta das campanhas que têm se focado muito nas redes sociais. O que as senhoras têm trazido, tanto no relatório, acredito, mas também como sugestões de medidas para enfrentamento de uma coisa que tem sido tão difícil de conter, não só no caso da violência de gênero, mas de forma geral também. Só 2 minutos, que depois eu passo para a deputada. A questão dos discursos de ódio inflamados nas redes sociais é uma das principais causas de violência política contra a mulher, porque muitas vezes há grupos que têm uma pauta política e ela vai ser instrumentalizada pelas redes, pelas mídias, e elegem grupos vulnerabilizados na nossa sociedade. Eu digo vulnerabilizados porque as mulheres são a maioria da sociedade, mas outros também. Então, isso é muito importante se destacar, porque impulsiona na própria sociedade outras violências contra essas próprias mulheres a partir desses discursos de ódio. Eles estão também abrangidos no Código Eleitoral como crime, tanto no artigo 323 como 326, e são tratados. E, obviamente, eu acho que hoje é um mecanismo inconstitucional, porque o exercício de atividade política por meio de discurso de ódio, de notícias falsas, principalmente contra determinados grupos, ele vulnerabiliza o próprio sistema democrático. Então, independentemente de questões
outras de liberdade ou não, nós temos princípios estruturantes na Constituição que têm que ser respeitados. Eu quero chamar a atenção, né, de um fato. Nós temos uma campanha eleitoral de 45 dias. É uma loucura. E isso é que nem antigamente você pensava assim, olha, eu vou procrastinar minha dívida, que a minha vitória eu sei que eu vou pagar, mas eu vou ganhar tempo. E assim, na violência política, há um pensamento, tudo bem, eu vou responder processo, eu vou atacar, mas eu vou ocupar a cadeira. Eu já afastei essa mulher. Quando nós votamos o feminicídio, ele não surgiu como um tipo penal. Ele surgiu como um agravante de homicídio. Porque a sociedade não entendia. Hoje, dado aos números, houve uma necessidade em transformar no tipo penal, dada a quantidade de casos. Nós estamos lidando com algo novo, e que é um desafio enorme. Primeiro, da sociedade entender. Segundo, da candidata, independente da campanha, ela já registrar a tempo. E o aspecto de monitoramento, a partir dos casos, é que vai levar o parlamento amanhã a dizer, tá bem, ele ganhou às custas desse crime. Será que eu tenho que mudar a lei para depois ele não assumir, como está acontecendo com as candidaturas fictícias? As candidaturas fictícias, houve um entendimento no sistema operacional jurídico de que, se você for eleito numa chapa com mulher laranja, derruba a chapa inteira. Então, a minha visão é que isso é muito novo, que o número de casos, a maturidade da sociedade, ao perceber que essa democracia está sendo comprometida, porque ele ganhou tempo numa eleição de 45 dias e essa mulher acabou não ocupando espaço por conta desse ataque, independente do tipo penal, vai haver, dependendo do que aconteça, dos casos apresentados, naturalmente, uma decisão a ser tomada no futuro. Será que essa pessoa vai continuar? Então, a sua pergunta é muito significativa. A gente sabe que esse é o primeiro passo de um degrau, de uma escada que a gente precisa subir. E a gente tem que trazer a mídia, trazer a sociedade, todos os operadores do direito, o próprio parlamento, a estar registrando os casos, encaminhando, se importando, como é o caso da violência doméstica. Aquilo que o secretário você ouviu falar, ele diz que é um 190 para a queixa do som e esquece de denunciar a violência contra a mulher. A sociedade precisa entender que, se quer defender a democracia, não pode permitir ataque que afaste as mulheres do processo eleitoral. Isso é um compromisso de todas nós. E acho que é importante, né, deputada, salientar que o acesso a dados de pesquisas como essa, que já nos mostraram em anos anteriores o quanto a violência na internet era altíssima e era um problema a ser resolvido, motivou ações como a gente tem feito constantemente com o Meta, né, que é a plataforma que controla o Facebook, o Instagram, para que eles também tomem providências em relação a isso, independentemente de norma que os obrigue, lei que os obrigue a fazer isso, que eles cumpram um papel social de monitorar também essa violência que está acontecendo nas plataformas e de trazer ferramentas para que as candidatas possam se defender do discurso de ódio, dos comentários, enfim, das mensagens inbox que elas recebem que são violentas, de uma forma muito mais ágil, mais rápida, que o conteúdo de discurso de ódio seja retirado de forma mais rápida, a pedido do TSE ou não, por ferramentas da própria plataforma. E tudo isso veio a partir de estudos, né? Estudos que mostraram o quanto esses ambientes eram mais agressivos para as mulheres, né? Nós vamos passar, então, para a última pessoa fazer a pergunta agora, para a gente poder falar da campanha e poder encerrar o evento, mas continuamos, né, à disposição na Secretaria da Mulher, depois, para quem quiser tirar dúvidas também sobre as pesquisas e sobre o tema. Boa noite, muito obrigado. Meu nome é Morten Christiansen, sou da Embaixada da Noruega, aqui em Brasília. Em primeiro lugar, quero agradecer para o convite para esse evento muito especial, muito importante. Agradeço muito o convite essa noite. A importância desse assunto e o trabalho que vocês estão levando para frente é inquestionável, não tem dúvida. Eu queria perguntar se vocês poderiam contar um pouco mais como vocês têm intenção de levar esse trabalho ainda mais para frente. Hoje assinaram esse protocolo e quais são os próximos planos para implementar e para realmente combater a violência política de gênero aqui no Brasil. Obrigado.
Bom, aqui na Secretaria da Mulher, através da Procuradoria, nós já começamos esse trabalho. Na verdade, o protocolo é consequência de algo que nós começamos. Aqui na Câmara, eu como procuradora, eu comecei a linkar o meu sistema de informática a todas as câmaras de vereadores e todas as assembleias legislativas, desde que tivesse Procuradoria da Mulher. Isso é para justamente fazer chegar mais rápido aqui na ponta o que estava acontecendo com as mandatárias, seja na campanha ou seja no exercício da função. Então, a gente acompanha de perto casos concretos e a gente trabalha em parceria com o Ministério Público. Se vier via Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara, eu encaminho para o Ministério Público, que vai fazer também um trabalho em rede ao Ministério Público local. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho. O protocolo de hoje surgiu por quê? Por 2 motivos. Muitas vezes a gente percebia que uma mulher, quando ia se socorrer da delegacia, porque ela não sabia se era crime de natureza federal, ou municipal, ou estadual, ela recebia uma resposta assim, olha, isso não é crime. Isso era uma preocupação. Compete a todos os órgãos públicos socorrer uma mulher em qualquer circunstância, até na política, registrar e depois encaminhar para o órgão competente. Então, este protocolo já foi provocado como consequência de um trabalho que se iniciou desde o ano passado. Nós começamos esse trabalho em maio do ano passado. Nós temos vários casos, sejam encaminhados por ONGs. Nós estamos aqui com uma representante de uma das ONGs, organizações não governamentais, em defesa da mulher, que está ali oferecendo serviço jurídico, orientando as vereadoras, por exemplo, o que é violência política, porque é um crime novo, elas não conheciam, envolvendo a sociedade, fazendo com que elas mesmas fizessem o registro da denúncia e mandassem a cópia desse processo para a gente, para que a gente pudesse acompanhar de perto. Então, a Secretaria da Mulher, o Parlamento tem 3 papéis. O primeiro dele é elaborar leis, o segundo, buscar recursos para os seus lugares, e o terceiro é zelar pela aplicação da lei. Então, este trabalho surgiu numa preocupação de que essa lei de verdade acontecesse num Brasil que tem dimensões continentais. E aí a gente começou esse trabalho fazendo caravanas, saindo daqui, indo para os estados, tendo contato direto com as vereadoras e as deputadas estaduais, não só mostrando todo o arcabouço legislativo, mas acompanhado. A gente ia acompanhado do Ministério Público Eleitoral, a nossa Raquel Branquinho, quando não estava presente, se fazia presente online, mostrando casos concretos. Esse caso concreto gerou uma necessidade de ampliar esses espaços, buscar a defensoria pública, buscar a mídia, envolver outros setores, como foi o caso da Secretaria de Segurança. Então, esse protocolo, ele não está dando um passo inicial para começar um trabalho. Esse protocolo é consequência de um trabalho que começou no ano passado. Ele só está aprimorando o processo que a gente já começou. E só para complementar, eu acho que esse desejo de articulação com outros órgãos, que hoje foi com a Secretaria de Segurança Pública, as deputadas e a doutora Raquel Branquinho também falaram com a Polícia Federal, que é um outro órgão importante nesse combate, com o Ministério da Justiça. A gente tem feito uma articulação com a sociedade civil organizada, que também pode ser um canal de denúncia, com a Defensoria Pública, além de todos os eventos e materiais que a gente publica. Aquele QR Code que apareceu, vocês que receberam esse envelope, dentro tem um cartãozinho com aquele mesmo QR Code que dá acesso à página, onde a gente tem tentado reunir várias informações que facilitem o acesso a tudo isso que a gente está falando. É muita coisa, são muitos canais, e é importante divulgar isso, né? E do ponto de vista internacional, já que você fala como, né, representante da Noruega, a gente tem, depois que as deputadas participaram da reunião em Maceió, com várias delegações internacionais, num diálogo aí com o P20, a gente tem tentado reunir boas práticas de diferentes países no combate à violência política, entre outras coisas, para a gente poder fazer esse compartilhamento daí internacional, esse aprendizado com a história dos outros, compartilhar a nossa história de luta, para fazer isso ganhar força, né? Então, a ideia de levar mais longe tem a ver também com o apoio da mídia e com essa distribuição de tudo que vem sendo feito. Mas é importante, Ana Cláudia, a gente deixar muito claro, esse é um assunto novo, que é um tipo penal novo,
e que o Brasil não está escondendo dados, ele quer mostrar o que é, mostrar as suas dificuldades. Ela faz parte de uma luta para entender por que o Brasil tem poucas mulheres no parlamento, diferente, na contramão dos países. Isso surgiu desta necessidade de representatividade, foi um olhar mais profundo. Então, a violência política também é mais um obstáculo que a gente está tirando, que impede as mulheres de chegarem ao poder no legislativo. Se você comparar os dados do Brasil pelo número de mulheres no parlamento com relação a outros países, é um dado alarmante. Então, é preciso entender que esse processo de violência política é mais uma lei que nós votamos e que a gente já vem trabalhando desde lá de trás de 2016, tentando entender por que as mulheres no Brasil não ocupam essas cadeiras. Isso não está desassociado. O Brasil tem uma luta, como todos os países têm, de ter representatividade feminina nos seus espaços de poder. Então, ela começou em 2016 com o levantamento do Ministério Público Eleitoral, mostrando quantas mulheres tiveram 0 votos no Brasil. Para você ter uma ordem de grandeza, em 2016, nas candidaturas de vereadoras, nós tivemos mais de 14.250 mulheres com 0 voto, nem elas votaram nela. Então, isso foi matéria de estudo. E isso foi mudando a legislação, foi obrigando. Então, quando a gente tipificou a violência política, ela é consequência desse trabalho de uma necessidade de defesa da democracia brasileira. Então, é importante entender que isso tudo é novo. Com relação à violência política em si, o trabalho da Procuradoria foi justamente encurtar a distância, linkando o computador, o sistema, o trabalho em rede, com as organizações não governamentais, com o Ministério Público Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral. Essas caravanas que a gente fazia, Bené, ela fazia acompanhado de todos os poderes envolvidos. E é óbvio que você tem produção de material pedagógico, porque mesmo nos poderes, mesmo dentro do Ministério Público Eleitoral, nós temos procuradores que não entendiam muito bem o que era violência política. Então, houve um trabalho enorme do Ministério Público Eleitoral de quê? De padronização de procedimento, entendimento, capacitação. A mesma coisa você faz no judiciário, a mesma coisa você tem que fazer em todos os setores de operação de direito. No legislativo, é a mesma coisa. Muitas vezes, eu dei o exemplo da Bené, quantas coisas a Bené enfrentou lá atrás, que às vezes a gente tem discussões, ela diz assim, nossa, eu nem podia imaginar que isso era violência política, eu tinha de enfrentar. Então, muitas vereadoras passam situações que nem elas conseguem perceber que aquilo é uma violência. Então, isso é um amadurecimento da sociedade, é um amadurecimento das instituições, é um despertar do Brasil que não pode mais aceitar a ausência de representação feminina nos espaços de decisão. Por isso que eu quero chamar a atenção, esse protocolo não começa daqui para frente. A sua pergunta é, o que vai acontecer depois? Não, ele já é consequência de várias outras ações e que a gente espera que o resultado de mais esse passo possa trazer mais números que a gente possa tratar de uma forma efetiva. Eu só queria acrescentar o fato de que, no processo histórico de participação da mulher na política no Brasil, é muito recente para nossas vidas. Então, como esse processo é muito recente e a concepção de formatação de partido, ela toda voltada para o masculino, então se criou, né, todos os espaços e os equipamentos voltados para o mundo masculino. Isso é uma coisa muito violenta, porque fica no invisível. E esse invisível faz com que o espaço, você chegue no espaço e você não encontre, por exemplo, um banheiro para as mulheres parlamentares, era só para homem. No plenário não existia. Assim como não existia também nos gabinetes. O banheiro era no corredor. Então, nós que ficamos aqui no ano da Constituinte, que fomos tratando da questão da mulher, não era tratado como a Soraya coloca, nós não víamos como uma violência, mas nós víamos como uma discriminação e um estreitamento do espaço onde essas mulheres deveriam estar.
quem é, né, ou quem tem a minha idade e o tempo na vida pública, sabe que nós tivemos uma escada e cada vez mais nós vamos subindo. Só que o nosso processo é um processo muito lento de participação. E é muito interessante, a Soraya não colocou, mas, apesar da bancada feminina ser minoritária, ela é majoritária na apresentação dos projetos de leis, não só em defesa da mulher, mas dentro dos projetos de lei que abrange a sociedade brasileira, que é outro ponto de violência, de achar que as mulheres devem apenas discutir temas relacionados à mulher, como se nós não tivéssemos a capacidade de raciocinar economicamente, politicamente, dessa forma. Então, é lento, mas esse processo é. E quando coloca do protocolo, como já foi dito, que é consequência de todas essas coisas que vêm acontecendo, nós acreditamos, nesse momento, que temos um momento em que esse processo não é um processo apenas do momento eleitoral, porque, em torno disso, se conseguiu, em torno da questão do protocolo, unificar o que a gente pode chamar das forças de segurança no Brasil para pensar essa questão da violência contra a mulher. Não é pouca coisa, não é pouca coisa você ter um conselho de secretários, né, nacional, todos os secretários, e houve unanimidade entre eles em aceitar, né, o protocolo, de assinar e assumir esse compromisso. Isso não é pouca coisa. E o que nós fizemos em discussões que tivemos com a Defensoria Pública, né, com delegados e Delegacia das Mulheres, porque tem também o processo de inserir as mulheres nesse debate. Hoje, os órgãos públicos, não digo a maioria, mas já temos um número considerável de ter esse espaço garantido da política para a mulher. Então, facilitou o fato da Branquinha estar lá. Nós temos outros espaços em que essas mulheres estão ocupando ali e estão praticando na instituição o processo de criar o espaço para políticas das mulheres. E essas políticas, elas são transversais, porque ela trata da questão racial, né, é uma questão de gênero, ela trata, e não é uma coisa fácil de tratar, né, você tem uma nova sociedade, e é preciso que a gente entenda que a gente tem uma nova sociedade, que a gente tem uma nova formação de família, que você tem um novo conceito de família. Então, tudo isso envolve que, me desculpe, a maioria dos homens não pensam nessas coisas. E as mulheres estão ali para pensar. Então, é importante o protocolo, ele terá uma continuidade, acredito, porque essas políticas, né, daqui a pouco nós teremos, vai permear todo o país, e de dar consequência ao resultado eleitoral. De nossa parte, a campanha para que mais mulheres entrem na política. Nós esperamos, em 2026, que tenhamos um percentual maior do que estamos tendo nesse momento. Mas também a gente vem de uma grande disputa, e não deu tempo, porque o município também não dá. Nós votamos, tem menos de 2 anos, nós tivemos eleição para presidente. Então, ainda temos, né, o que a gente chama aqui, não sei como vocês entendem, em inglês ou em outra língua, um resquício daquela disputa política que a gente tem que fazer. Você precisa de um tempo para você, então, recuperar-se, então, compor. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho que está tendo um grande resultado. E tem coisas que nós não temos conhecimento, mas ela acontece em cada lugar que a gente aparece,
eu quero concluir dizendo o seguinte, tem mulheres ali. Ontem eu fui no clube de engenharia para a nova diretoria e me espantei porque tinham 2 mulheres e 10 homens na mesa. E elas são engenheiras. E elas fizeram uma reunião para dizer que a nova diretoria tem que incluir essas mulheres. Então, a mulherada, onde elas estão se mexendo, elas estão se organizando por dentro para ter o protagonismo igual aos homens. Bom, já está... Gabriela, rapidinho, só para... só que já que ela foi citada pela deputada Soraya... É muito rápido mesmo, é só, na verdade, para deixar um testemunho, né? Eu sou Gabriela Hollenberg, eu falo aqui pela Elas Pedem Vista, que é uma ONG, e pela Quero Você Eleita, que é uma startup, que atua exatamente com essa pauta. Então, deixar o reconhecimento do trabalho, né? Tanto da Secretaria da Mulher, quanto da Procuradoria da Mulher, em relação a esse campo. Eu tenho atuado na prática com isso como advogada eleitoral e da dificuldade que tem, sim, na ponta, de quando você chega no delegado, ele entende que não é crime eleitoral, ou, né, que não é ele que tem que estar apurando aquilo, e, de fato, isso é muito dificultoso, né, para aquela candidata que está indo ali denunciar. Da mesma forma, o uso da instituição contra essa candidata ou contra essa vereadora, essa parlamentar, também é uma realidade que a gente precisa também cuidar. Então, é da maior relevância o trabalho que tem sido feito também pela doutora Raquel Branquinho, e o que a gente pode estar colocando aqui é nos colocando à disposição para estar levando, como a gente já está levando. Na quinta-feira, inclusive, tem um encontro da Quero Você Eleita com a comunidade, de mais de 300 candidatas que a gente tem acompanhado nessa eleição, para falar exatamente sobre violência política de gênero, trabalhando nesse letramento, porque é muito difícil para elas entenderem ainda também o que é, e ajudando também para que essas denúncias aconteçam, para que elas sejam formalizadas e levando tudo que está sendo trazido em termos de protocolo também para a ponta, para que essas lideranças femininas também possam cobrar, né, dos seus prefeitos, das suas prefeitas, que essas ações também sejam implementadas. Obrigada. Só para finalizar, muito rapidamente, a nossa campanha de violência política. Aqui tem vários parceiros, né, que apoiam a campanha, e a gente pede a contribuição de quem ainda está por aqui, quem ainda estiver nos assistindo na divulgação. A gente tem as peças disponíveis, né, e a campanha desse ano ela tem esse objetivo, já que a gente aí já tem um tempo da legislação, de dar alguns exemplos que caracterizem o que seria uma violência política no contexto, né, da retirada da mulher aí do exercício dos seus direitos. Então, a gente pensou em dirigir essa campanha agora, nesse momento, às candidatas. Então, é uma campanha que a Câmara costuma fazer com essa supressão da última letra, né, mas que chama a atenção para que uma letra muda todo o contexto, né? Se fosse candidato, o tratamento seria outro, né? E aí a gente, esse ano, focou bastante nisso. Violência política contra a mulher é crime. Denuncie. E aí a gente sai trazendo alguns conceitos ou termos que aparecem na própria legislação, agredida, ameaçada, humilhada, e a gente descreve, né, o que seria essa situação e que isso acontece no exercício do direito político, né? Então, é importante ter isso em mente. Então, a gente tem esses cards, são cards que trazem essa mesma composição, e, no final, a gente explica, não é, algumas situações. A violência pode ser psicológica, econômica, simbólica, sexual, e a gente volta a dizer: violência política contra a mulher é crime, denuncie. A gente coloca os 2 canais hoje mais importantes de denúncia, que são o Ministério Público Federal, a DPU, que criou esse formulário, mas a gente vai seguir compartilhando outros canais, porque a sociedade civil organizada também está se oferecendo como canal de denúncia. A Procuradoria da Mulher da Câmara apoia. Se receber, a gente também encaminha, né, pede as informações necessárias para isso, e por isso o contato da Secretaria da Mulher como um canal que as candidatas podem procurar, ou que elas podem escrever para a gente, para outras informações a respeito da violência política, da legislação, ou de como se proteger e até como denunciar. Então, é isso dentro, como eu já mencionei, dentro desse material que vocês receberam, a gente tentou juntar várias publicações importantes para que vocês tenham conhecimento delas. Elas estão todas reunidas na página, cujo QR Code está nesse envelope também, porque o que a gente quer é a distribuição e a divulgação desse material por todo esse Brasil, apoiando essas mulheres. Então, eu passo a palavra para a nossa mestre de cerimônias.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realiza desde 2019 a campanha de combate à violência política contra a mulher. Além da Secretaria da Mulher, assinam essa campanha a 2ª Secretaria da Mesa Diretora, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial, ambas da Câmara dos Deputados, a parceria do Conselho Nacional do Ministério Público, do TSE, do MPF, do Senado Federal e da DPU, além do apoio dos Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, da Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos. Agradecemos o apoio de todos esses parceiros ao longo desses últimos 5 anos e convidamos as embaixadas e autoridades que estão aqui presentes para tirarem uma foto com as parlamentares e com a mesa que ainda se coloca. Após a foto, encerraremos este evento da assinatura do Protocolo de Ação Conjunta do Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher e agradecemos a todas e todos que nos acompanharam até aqui e recebam especialmente o agradecimento das parlamentares que compõem a coordenação da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Tenham todos uma boa noite, muito obrigada pela presença e será muito bom contar com o apoio de vocês na divulgação da campanha e de ações de combate à violência política contra as mulheres. Tenham todos uma boa noite.